Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o programa Cidade na Rede desta semana. O nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, com grandes personagens. Nesta semana eu recebo o ator, produtor cultural, secretário de Cultura na cidade de São Caetano, Eric Bussoni, para falar um pouquinho sobre produção, sobre arte e contar um pouquinho da sua história também. Tudo tranquilo, Eric? Muito obrigado pelo convite, estar aqui participando com a gente. Pô, eu que agradeço. Olá, pessoal. Vamos aí, Luciano, vamos conversar. Falar de arte sempre bom, né? Falar de cultura sempre bom. Aliás, conta como que isso entrou na sua vida. Quem descobriu ainda o pequeno Eric, esse talento? E não é que foi dito uns minutos antes aqui que a gente ia falar sobre isso. Eu fui descoberto por uma professora de educação artística chamada Maria Nilza, que eu agradeço ela todos os dias até hoje. Ela ainda está lá em São Caetano, foi em São Caetano, sou de lá, na escola estadual. Aquele menino serelepe, corria para um lado. Aula de educação artística, ela resolveu dar lá um exercício teatral, adorei aquilo, me identifiquei. E ela avisou minha mãe, e aí eu fui para a Fundação das Artes em São Caetano. Aí acabou, né? Aí não parou mais. E sua essência sempre foi teatro? Sempre, comecei no teatro, comecei estudando teatro, comecei trabalhando e desenvolvendo no teatro, mas aí a cultura tem um pouco disso, né? Você acaba ramificando, né? Sim. Então fiz muita produção, trabalhei com cinema, trabalhei com dança, trabalhei com música, enfim. E hoje estou nesse desafio aí de estar no momento como secretário de Cultura e entender um pouco o outro lado do balcão, né? Saber que alguns nãos que você tomou, por que deram não, né? É complicado. Hoje quem dá o não sou eu. A peça era tão boa, o conteúdo era maravilhoso, porque sempre quando a gente desenvolve o projeto é espetacular, você não entende, mas por que eles não querem, né? É isso mesmo. E essa coisa da descoberta, você falou, né, da pluralidade, o teatro, a arte, da maneira geral, ela tem muito disso, né? Porque você se redescobre a cada dia, você um dia faz drama, um dia você faz comédia, um dia você fica do lado de fora ajudando na produção. Exato. E acaba sendo um ciclo tão enriquecedor, né, de vivências, né? A cultura transforma muito, né? Isso é muito legal, porque a cultura ela é transformadora de fato, a arte. E quando você se descobre, eu acredito exatamente nisso, que é um descobrimento mesmo, de fato, quando você vai para a cultura, quando você vai para o teatro, ou para a música, ou para a dança. E eu falo um pouco de teatro, como eu vim no teatro, o teatro engloba um pouco tudo isso, né? Você sempre tem a dança junto, a música junto, enfim, o cenário, que aí faz parte das artes visuais, tudo mais também englobado ali. E aí você vai descobrindo essas vertentes e você vai se apaixonando o tempo todo, né? Às vezes mais por uma do que pela outra, ou se identifica mais com uma do que pela outra, mas, enfim, é de fato uma descoberta e isso te transforma de fato. E é lógico que, assim, cada vez o mundo se torna mais profissional, com mais tecnologia, mas o teatro ainda ele traz uma essência, né? Porque, por exemplo, a televisão, a gente se depara às vezes com a produção, iluminação, camarim, uma série de coisas. O teatro é tudo muito mais próximo, né? A improvisação é muito mais real. Às vezes as dificuldades, né? O pessoal fala assim, não, você não sabe os perrengues que já passamos, mas esses perrengues enriquecem, né, também. E esses perrengues, eles são fundamentais, porque eles ensinam, né? É no perrengue que você aprende, onde fundamentalmente você exerce e você aguça a sua criatividade. Porque o artista, não só no Brasil, todo mundo fala, o artista no Brasil, desculpa, gente, o artista no mundo ele tem que ser um ser criativo. Sim. Porque você passa por uma dezena de dificuldades e de obstáculos ali que só a sua criatividade pode transpassar aquilo. Então você, de fato, no teatro, você aprende a ser criativo para executar. E tem uma coisa, né, que eu falo muito isso no esporte, né? Olha, Neymar é um ou outro, Vinícius Júnior, aquela realidade de Europa, de grandes mansões, de grandes carros. Nas artes é a mesma coisa, né? É verdade. A grande maioria não tem Tony Ramos, não tem Regina Duarte, a grande maioria pega ônibus, a grande maioria sofre com dificuldade, sabe que tem que produzir, o cenário vai fazer em casa com alguma coisa. Só que também não deixa de existir essa essência. Sim. Se a gente for pegar, vamos lá, a gente tem uma grande emissora no país. Não estou descredibilizando as outras, mas quantos atores estão lá no casting da Globo? Estamos falando, sei lá, chutando aqui 200. Qual é esse universo nacional dos atores, né, nesse país de mais de 200 milhões de habitantes? É isso.
a ínfima minoria está nessa, como você citou no mundo do esporte, Neymar, Vini Júnior, enfim, é uma minoria. Mas eles também vieram do teatro, eles também têm a essência das artes cênicas e tudo mais. E acredito que é por isso que se destacam tão bem ali. É lógico que existe uma batalha para alcançar isso, mas, enfim... E é muito relativo, né? Eu lembro quando eu comecei no jornalismo, desde a época de faculdade, que as pessoas falavam assim, não, minha meta é apresentar o Jornal Nacional. Porra! Você jogou sarrafo. Não era eu, não. Eu ouvia de colegas, assim. Só que eu sempre fui muito ligado à rádio na minha formação, assim, o meu início eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito, e rádio. Então a televisão, ela surge na minha vida depois de muito tempo e não era a minha principal meta, assim. Só que eu sentia isso. E quando todos falam, não, eu quero jogar na seleção brasileira, mas você pode jogar em tantos clubes, né? Antes de jogar na seleção brasileira, e você vai ser feliz do mesmo jeito. Como é que foi sua chegada para realmente, naquele dia que, não só da descoberta, mas do dia que você falou, poxa, eu vou viver disso? Então, é muito louco, porque eu acho que as coisas foram sendo naturais e meio que orgânicas, assim, foi acontecendo, de repente você vê, você fala, pô, passou, sei lá, 5 anos, e aí eu chego numa produção grande, numa produção que tinha patrocínio, que era subsidiada, que tinha, né, uma equipe super estruturada, que você para, olha e fala, porra, meu, cheguei, sabe? Não preciso trazer a roupa de casa, ela tá aqui já. tipo isso. Você fala, porra, cheguei, tem camarim, não sei o quê. Você se surpreende um pouco. Ao mesmo tempo, você para e faz uma autocrítica, você vê que você batalhou e você caminhou, sim, você tem bagagem para ter chegado até ali. Eu acho que foi nesse momento. Eu não sei se teve aquele lance, porra, vou viver disso, sabe? Eu acho que até hoje eu tô vivo disso, quero viver disso. Porque volta e meia a gente bate papo com atores e eles falam assim, poxa, minha família falava assim, tá bom, você quer fazer teatro, mas você vai trabalhar com o quê? Porque tem os altos e baixos, né? E é natural, é cíclico, é dinâmico. Então, a gente ainda continua na batalha de quero viver disso, quero viver pelo menos estando ligado a isso, fazendo parte. Porque isso foi uma coisa que ficou muito claro para mim. Mesmo que eu não viva como ator, mesmo que eu não viva como diretor, mas eu vou viver neste ambiente. Esse é o ambiente que me agrada, que me diverte, que eu sou espontâneo, que eu acho que é mais leve, agradável, apesar de todos os lugares a gente ter as questões e os problemas, enfim, mas eu acho que é mais... Então, foi neste momento que eu defini, olha, cheguei até aqui e eu vou viver neste ambiente. Então, minhas escolhas sempre foram traçadas para esse norte, né? Você, mesmo como, né, nos últimos anos, como de um lado... não fora das artes, muito pelo contrário, até porque é a pasta que você ocupa como secretário de Cultura, mas você consegue ainda beber da fonte, você consegue de vez em quando ir para teatro, ir para cinema, ir para exposições, tentar acompanhar, mesmo com tantos compromissos, mas continuar a estar antenado com esse mercado? Esse é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer diariamente. Estou falando dos gestores, tá? E eu percebi isso no final do primeiro ano. Eu parei, analisei e falei, nossa, eu me afastei um pouco, entende? E aí eu procurei, aí é uma coisa que eu acho que é consciente mesmo, procura voltar, procura não se afastar, procura acompanhar, porque senão, é o que você falou, é tanto compromisso, é tão atribulado, é tanto problema, é tanta decisão, e que ela é extremamente fundamental, porque quando você toma uma decisão nesse lugar, você está impactando diretamente a vida de muita gente, que às vezes você vai deixando para trás. Então, no primeiro ano, eu me afastei. Depois você... E aí, nessa autocrítica, no fim do ano, conversando com a minha namorada e tal, eu falei, porra, não posso, cara. E aí você vai, preciso voltar, preciso ir assistir, preciso chamar os amigos, vou marcar meu aniversário e vou chamar a galera, sabe essas coisas? E foi exatamente o que eu fiz. Porque senão você acaba se afastando até das pessoas. E você acaba se fechando no mundo, né? Eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu vou andar na Paulista, vou, sabe, conversar com pessoas que normalmente não estão no meu dia a dia, porque senão você se fecha ali num mundo e acaba... Tudo se torna meio rotina e quando você vê, você está meio ilhado. Quantas vezes meu filho chega para mim, você viu fulano de tal que surgiu? E eu falo, não, nunca ouvi falar. Ou então ele vem mostrar uma música e eu falo, caramba, eu não ouvi. Aí ele,
esse cara aqui tem 15 milhões de seguidores, aí eu fico meio incomodado. Você assim. se sente culpado, né? Eu falo, caramba, e onde eu tava? É exatamente é muito, isso. né? Porque... Um amigo meu que fala, onde eu tava, que o All-Star hoje tá R$140. É isso, pô, cara, eu brinco isso muito onde com a Havaiana. Onde eu fiquei? Pô, a gente tinha medo, a gente tinha vergonha de andar de chinela Havaiana, aí de repente a Havaiana é o mais caro agora. Aí quando você fala, pô, quase R$100 uma chinela Havaiana, o pessoal tinha vergonha, agora é isso. Né, o mundo vai transformando. Você sempre foi na parte do teatro ou você também conseguiu dar uma navegada com outro tipo de arte, música, sei lá, artes plásticas? Fui, porque chega uma hora no teatro que é muito complicado hoje no Brasil, o lance da produção é mais difícil, né? O artista, muitas vezes, ele não entende que ele precisa desenvolver produção ou ele precisa ter alguém que produza. Então, você acaba meio que se virando. E aí que eu fui partir para a produção cultural e aí fiz na música, fiz na dança, fiz no cinema, mais essas 3 áreas junto com o teatro. Que aí você vai fala, porra, peraí, eu não posso ficar parado. E você parte para a produção, porque muitas vezes, como ator, você acaba só vivendo o sonho dos outros, sabe? Nada contra, é a minha profissão ser ator. Mas muitas vezes você está num projeto do que aquele cara sonhou, que aquele produtor pensou e você está que nele. é o perfil, né? Às vezes a pessoa vive muito bem Exato, daquele jeito, tá? Mas às vezes você fala, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho minha ideia. Exato. Pô, mas eu quero fazer isso aqui, eu vou me... E aí neste lugar, quando você vai se aventurar, aí você acaba... Você tem acompanhado a evolução do cinema nacional? Porque a gente viveu a época da pornochanchada, né? Primeiro era tudo muito caricato, era tudo muito... é o Nordeste, é o caipira, é sempre aquelas coisas muito caricatas, e depois a gente vai para aquela linha da pornochanchada, e a gente vem na década de 80 com o sucesso dos Trapalhões, onde o cinema brasileiro se limitava aos Trapalhões, mas de repente, sabe, vem um boom de tanta coisa boa e o que é muito legal tem uma veia de humor que é muito forte, que está na essência do brasileiro, porque o brasileiro vê a vida, mesmo as suas adversidades, sempre tenta ver o copo meio cheio, mas a gente tem muita criação de drama, a gente tem tido muita criação também através de projetos, através de incentivo, então abriu também margem para muita criação, né? Eu acho que é muito legal, assim, eu não sou um profundo especialista, mas eu adoro cinema, adoro filme. Eu acho que a gente tinha ali, se você for pegar 62, 63, os grandes filmes eram do Mazzaropi, que lançava em janeiro aqui em São Paulo, e eram os recordes de público. Aí a gente tem a pornochanchada e um certo hiato aí, acho que muito devido à ditadura também, enfim. Nos anos 80 vem exatamente com os Trapalhões, foi o boom. Mas quem eu acho que retoma, quem eu acho que faz a gente ficar mais atento é a Carla Camurati, quando ela lança a Carlota Joaquina. Se vocês forem procurar aí as histórias desse filme, como ela fez, foi surreal. E aí a gente vê que o que marca mesmo o cinema, nada contra as comédias, mas a gente fala de Carlota Joaquina, a gente fala de Central do Brasil, a gente fala de... Carandiru também teve uma... Carandiru, a gente fala de Cidade de Deus, a gente fala de Tropa de Elite, quer dizer, são os filmes que não são os filmes que de fato estouraram, nada contra as comédias, mas foi acho que os filmes que fizeram a gente prestar mais atenção, ficar mais atento. E aí você vê esse boom do cinema nacional, que hoje dá muito com as comédias, eu acho que são super legais. Com o Paulo Gustavo depois, né, numa outra linha, que ele levou num nível assim de concorrer com bilheteria de fora, né? É uma coisa... Mas o boom eu acho que começa com ela ali, com o filme também, o Guarani, da Norma Bengel, sabe? Que foi os que começaram a... E aí a gente vinha com aquele advento do início da Lei Rouanet, ali nos anos 90, um outro pensamento. Eu acho que isso começou a trazer de volta essa vertente do cinema nacional e de um cinema nacional, nada contra pôr no chanchada, mas um cinema nacional mais verticalizado, sabe? E aberto, né? Acho que porque tinha que ser nessa linha. E uma coisa que eu acho muito legal também a gente bater na tecla, que quando se fala de Lei Rouanet, principalmente depois de uma politização e de uma polarização maluca que esse país atravessa... Equivocada, né? Que a Lei Rouanet acaba virando, até para alguns setores, meio que uma ofensa. E a Lei Rouanet é uma baita de uma conquista para quem realmente precisa. E se dá, às vezes, uma publicidade a um grupo de atores que podem estar sendo favorecidos, e aí eu não quero nem entrar no mérito, mas você tirando essa lei,
você está prejudicando uma série de pessoas lá embaixo que necessitam para a sobrevivência dessa linha. Mas ela foi fundamental, porque a gente pega um pouco da história, vem o Collor que acaba com a Funarte, era uma Fundação Nacional de Arte. Logo depois disso, foi uma batalha que a Norma Bengham encabeçou dessa criação e de bater o martelo para a Lei Rouanet. E é muito interessante, porque saiu há poucos dias agora, R$1 investido na Lei Rouanet volta para a economia local, quase R$2, quer dizer, ela quase triplica o valor investido. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vou dizer que ela é a solução. Eu tenho diversas críticas com a Lei Rouanet. Mas ela não é esse vilão que foi taxado por um determinado governo. Eu acho que as pessoas que falam desconhecem o que é a Lei Rouanet. Não significa que foi aprovado por uma comissão lá no MINC, no Ministério da Cultura, que você tem o dinheiro que foi aprovado. Sim. Você precisa agora passar por um critério de captação, de avaliação desse projeto, até pelas empresas que vão fazer os aportes. É um pouco diferente do que, foi aí relatado. Tudo que a gente entra num senso comum, assim, meio cego, é muito preocupante. Gente, eu vou dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto com o nosso Eric Bussoni para falar um pouco mais de arte. Eu quero falar um pouquinho com ele também desse outro lado, né, do Eric executivo também. Mudou. Pegou a caneta na mão, que perigo! Daqui a pouco a gente volta. Beleza, voltando ao programa Cidade na Rede, nesta semana, falando com o Eric Bussoni, falando de cultura. Bem, ator, produtor, maravilha. Aí como é que surgiu, cara? O prefeito de São Caetano chega e fala assim, o Eric, tudo bem? O garotinho aqui do Joana Mota, dá para você assumir a Secretaria de Cultura. Aí como você chegou para a galera lá pessoal da fundação, do grupo teatral e disse, gente, olha, o prefeito Auríquio me chamou para ser secretário de cultura. Como é que... Aí teve que mudar a chavinha. Vira tudo. Não, mas não foi tão rápido assim. Na verdade, em 2016, ele me convida para que eu fizesse parte da elaboração do plano de governo da área da cultura da cidade. Sim. Seria para a gestão de 17 a 20. E eu entro para propor as ações. Aí você falou tranquilo, porque a ideia é com você mesmo. Não, aí beleza. Exato. Falei, bom, vou lá e vou propor. Aí vamos. A gente vive disso. É o ideal, mundo ideal, utopia, enfim. E aí você vai para isso. E aí ali eu começo a entender como se estabelece as ações no poder público. Começa, olha, isso não dá, isso não é possível por isso, aquilo. Enfim, uma série de ações. Ele sai vitorioso e vai para prefeito e passam alguns meses. Eu sempre fui atuante no Conselho de Cultura da cidade, então eu tinha sido eleito para conselheiro, porque em São Caetano o Conselho de Cultura é muito atuante. 2/3 é composto pela sociedade civil, então é um conselho extremamente compartilhado e participativo. Eu tinha sido eleito e eu era presidente do conselho. Foi quando ele me convida para eu ser assessor na Secretaria de Cultura, para eu assessorar o atual secretário na época. E aí eu falei, vamos lá, pulei o balcão e fui entender aquela loucura. Porque você tomava tantos nãos. Exato. Aí eu fico alguns anos nisso, vem pandemia, tem aquela confusão, ele se reelege, e aí no segundo mandato dele é quando ele me convida para assumir a pasta. Sim. Então eu tive aí um estágio assessorando que me fez entender um pouco as dificuldades que elas também... Porque é muito fácil, eu vivo dizendo isso. Você, como sociedade civil, você pode fazer tudo que não é proibido. Se não for proibido, você pode fazer, né? Do outro lado, no poder público, nós só podemos executar o que é permitido, né? Existe a lei da responsabilidade fiscal, existem todos os órgãos controladores, enfim. Então, você só pode executar o que é permitido. Isso é uma diferença extremamente significativa. Quando a gente está na sociedade civil, a gente, pelo menos eu, não percebia. Não entendia isso. Então, é ali, enquanto eu fui assessor, que eu fui descobrindo e entendendo no meu estágio. Eu acho que isso, além de te enriquecer muito como ator, como produtor, acima de tudo, mas para a cidade, e eu acho que a gente está falando para o Brasil inteiro, é bom que as pessoas também olhem para os seus atores, né, para o cenário local, porque tem muita gente que tem conteúdo e ter uma pessoa técnica dentro
de uma secretaria, a gente no caso fala da cultura, mas vamos estender isso ao esporte, vamos falar isso na organização da cidade, através do direito. Você precisa ter pessoas que vivenciam o dia a dia. Imagino que para você e para o enriquecimento da atividade foi muito bom ter alguém que sabe do dia a dia. Você sabe quando vai falar para você sobre uma semana de arte, vai falar para você sobre um show. Você está vivenciando aquilo há muitos anos, né? Isso é bom também. Eu acho que é fundamental, mas eu entendo às vezes os gestores, porque você colocar um atleta, um artista, um médico, não significa que ele será um bom gestor, isso é fato. Passando por isso que foi importante você passar pelo processo. Exato, é muito importante. Hoje eu entendo isso, na época eu tinha dúvidas, hoje eu entendo isso. Porque o fato da gestão, como existe essa mudança do que é permitido, enfim, ele é muito complexo. Então eu compreendo que nem todo artista, nem todo, enfim, é um gestor. Eu vou ser sincero, eu tive que correr muito atrás, eu tive que estudar muito, eu tive que parar muitas noites na minha casa e entender o que eram algumas ações que são ali do cotidiano da gestão pública e que eu não fazia a menor ideia. Hoje, felizmente, o prefeito mesmo me disse que eu me dei bem, que bom que eu soube assimilar, que eu soube gerir aquilo de uma forma interessante. Mas é fundamental, por mais que não seja gestor, por mais que nós tenhamos lá um gestor, é fundamental um técnico do lado. Sim. Que ele não seja o dono da caneta, digamos assim, mas que ele esteja do lado, porque é fundamental você ouvir o atleta, você ouvir o artista, você ouvir... É fundamental, porque eles estão no dia a dia, eles entendem as dificuldades e as mazelas do dia a dia. Sim. Então, que não seja o cara, mas que tenha um do lado, é extremamente importante. E como é que você está vendo, acho que no âmbito de São Paulo, pelo que você acompanha, o legado? A gente brinca assim no esporte, né? A base vem forte. Como é que está a base das artes? Você tem visto criança estudando teatro, criança estudando música, criança nas artes plásticas, adolescente? Como é que... Porque a gente vê muita coisa da rede social, o pessoal quer ser influencer, quer ser youtuber, mas ele quer produzir também algo na área artística? Antigamente eles queriam só ser jogador de futebol, né? Exatamente. Agora a maioria quer ser influencer. Como eu brinquei... Eu quero ser jogador ou influencer. O jornalista ele queria apresentar o Jornal Nacional e o ator queria estrear a novela da Globo, a novela das 8. Hoje você vê... Eu acho que a gente vem avançando, sinceramente. Eu acho que as leis Aldir Blanc, a Paulo Gustavo vem avançando. Mas tem uma coisa fundamentalmente em São Paulo que é extremamente significativa, né? O governo do estado muda depois de mais de 20 anos ali do PSDB. E eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer, pô, foi legal, foi ótimo, está sendo bom, está sendo ruim. Eu acho que é diferente. Tudo que é diferente num primeiro momento, há ali um estranhamento. Eu creio que a secretária de Estado, Marília Marton, que eu acho que ela é extremamente dedicada, focada e empenhada. Mas eu não sei ainda equacionar. Num outro aspecto, entendendo num âmbito geral, eu acho que as coisas vêm melhorando. A gente vê hoje, por exemplo, na minha época, tá bom que eu estou falando lá, sei lá, de 30 anos atrás, eu tenho 48. Mas lá você tinha educação artística e dependia do professor estabelecer alguma coisa. Eu tive uma professora que bom, mandava jogos teatrais, outras professoras pediam para a gente pintar vasinho para dar para a mãe. Eu não estou descredibilizando uma ação ou outra, mas dependia muito do indivíduo. Hoje eu acho que existem algumas políticas já estabelecidas. Eu acho que existem políticas públicas permanentes e estruturantes que já estabelecem uma ação. Então eu penso que isso melhorou e vem avançando. É óbvio que, na minha opinião, a gente está longe do ideal, mas eu acredito que a gente vai caminhando. Você consegue fazer uso também da tecnologia através das ferramentas que a gente tem à disposição hoje? Por exemplo, na sua época, para você divulgar uma peça de teatro, você tinha que produzir o lambe-lambe, né, os cartõezinhos ali, no porta em porta, em determinados locais, ali, escolas, Fundação da Arte. Jornal. Hoje flyer. Não, hoje você tem as redes sociais. É um novo momento, você tem Tenho certeza. buscado isso? Tenho certeza. Eu vivi essa transição. E eu faço parte de uma companhia lá de São Caetano, chamada Companhia da Matilde. Eu vivi essa transição.
onde antigamente era muito mais complicado. Você dependia do editor e do jornalista ali da área da cultura, você dependia de você poder ou não distribuir o flyer, de ter a verba ou não para gerar o flyer. Tinha que tirar o xerox, né? Exato. Hoje com a rede social você consegue fazer isso. Eu vivi essa transição. Eu penso que hoje, apesar disso também nos causar um bombardeio de informação, mas se você tiver ali foco, tiver uma expertise e for voltado para aquilo, eu acho que é mais fácil você fazer chegar a informação. Mas ao mesmo tempo, como é mais fácil saber chegar a informação, chega muito mais informação, né? Então a gente é bombardeado. Mas eu penso que hoje é melhor para isso. Antigamente eu dependia de um crítico, né? Você dependia do crítico da Folha de São Paulo, do crítico do Estadão, Hoje todo do mundo tem crítico um do veículo. Diário do Grande ABC lá. Sim. Hoje já é mais fácil chegar a informação, apesar de também chegar qualquer um da sua opinião. O filtro fica a tala muito maior, né? Exatamente. Porque todo mundo, eu bato muito nessa tecla, todo mundo hoje tem um veículo de comunicação. Tá né? na mão, né? O cara, se ele vai ter um veículo de comunicação onde ele vai interpretar alguma coisa ou vai tocar uma música e só a família dele vai assistir, ou milhões de pessoas vão assistir, depende da sorte, depende do conteúdo, depende do que ela vai produzir, mas que todo mundo tem acesso. Então, assim, democratizou demais, mas também o distanciamento é muito maior. Hoje em dia, para você, de repente eu vejo, para você produzir um show, não sei se é mais difícil, porque também não é todo mundo que quer sair de casa. O pessoal fala assim, eu mando o link. Não vai dar para eu ir, mas manda o link que eu acompanho. Sabe que eu sou meio resistente a isso. O pessoal, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um encontro, vamos fazer online. Não, gente, vamos olho no olho. Cara, vamos, né, se esforça um pouquinho, vem até aqui, eu vou até você, vamos olho no olho. É verdade. Eu sou um pouco resistente aos online, às reuniões, aos encontros. Mas é o que você falou. Por um lado é legal, porque democratizou demais, enfim. Por outro, não é legal, porque democratizou demais. Tostines vende mais que é fresquinho, ou é fresquinho que vende mais? É isso mesmo, eu tenho essa mesma opinião. Assim, mas eu acho legal, eu acho que a gente deu um avanço legal. Eu acho que nos permitiu ampliar, tecnicamente falando, poxa, você falou, hoje o cara consegue fazer um vídeo, consegue divulgar com o celular na mão. Antigamente, para você fazer uma chamada meu Deus do céu, era impossível. Hoje é possível, pelo menos. E a cultura de fora, você consegue também beber nessa fonte, buscar inspiração de alguma coisa lá de fora? Então, estando na secretaria hoje, para mim é mais difícil. Eu, quando estava no teatro, eu circulava muito. Principalmente os grandes festivais de teatro, que é como grandes congressos. Eu sempre comparo um congresso de medicina, que as pessoas, é um congresso de medicina. Um festival de teatro é isso. Em 2018 eu estive no 40º Festival de Teatro Clássico da Espanha, em Almagro, na Espanha. É o maior festival de teatro clássico do mundo e fomos representando o Brasil. Foi super importante. Sempre participei dos festivais de Portugal, Equador, Uruguai, Argentina. Para isso é sempre importante para a gente. Hoje na secretaria é um pouco mais difícil. Isso sem contar os festivais nacionais, né? Eu sempre fui um ator que sempre busquei muito os festivais. Porque no festival tinha um festival, por exemplo, super legal, que é um festival nacional que fica em Guaçuí, que é sul do Espírito Santo, uma cidade pequenininha, super linda, super aconchegante, super acolhedora. Você vai para lá, você tem grupos de teatro do Brasil inteiro, onde você tem esse intercâmbio, onde você assiste os espetáculos, é uma semana de festival, e ali você debate, entende as produções em outros estados, isso é super importante, eu sempre participei. Agora, na secretaria, felizmente eu estou um pouco afastado, mas vou voltar rapidinho. Estou precisando. O que você não fez na arte agora, passou, tal, deixou de ser secretário, que você pensa que, poxa, eu gostaria de... Porque Caramba. o ator, ele não tem limite, né? O ator, ele sempre vai ter... o leque vai estar sempre aberto para novas opções. Tem alguma coisa que você fala assim, poxa, eu gostaria ainda de produzir? Cara, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, muita. Eu tenho uma lista gigantesca. E eu pretendo fazer alguns fracassos ainda, porque é com os fracassos, né? Com vários fracassos que a gente chega no sucesso. E outro, fracasso também é relativo, né? É fundamental. Porque a plateia pode não ter ninguém ali, mas você está feliz do que você está apresentando, então está tudo certo. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer. Eu não sei, eu vou ser muito sincero, eu ainda não sei como que eu vou... Por exemplo, digamos que eu não continue e o ano que vem eu esteja fora. Provavelmente aconteça isso. Não sei, eu não parei para pensar o que eu vou fazer ainda. Não entendi isso ainda.
O que eu sei é que eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Tem um lance que, sabe... Você sente saudade daquela coisa do bater 3 vezes ali para começar a peça? O friozinho na barriga de entrar em cena, Poxa. aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é energia pura. Eu preciso inventar uma história aí. Porque não, essa coisa do 1, 2, 3 gravando. Isso não pode perder nunca, não, né? Eu preciso. E até para sua cabeça dar uma, né? Esse negócio de virar a chave, eu acho muito importante, cara. Virar a chave é você, é como se fosse uma lavagem, sabe? Vamos para outra coisa, vamos lá, pô, tira a sua criatividade daqui, volta ela para cá, volta seu empenho para cá, volta a sua expertise, sua bagagem, vamos jogar aqui agora. Eu acho muito legal. Bacana. Eric, o papo é bom, mas tempo super rápido. Urge, né? Você vê como que é rápido, mas enfim, daqui a pouco você volta para contar mais histórias, mais projetos e, poxa, a arte não tem limite. Queria te agradecer, desejar sucesso, saúde aí para você nessa caminhada, agradecer, porque quem trabalha com arte é o que você falou da coisa do investimento, né? Tem o retorno do investimento, mas o retorno de fomentar, às vezes, o sonho de tanta gente, né? O teatro, a produção, ela mexe com o imaginário, ela forma crianças, ela recupera isso, ela Hoje recupera a gente tá tão pessoas. Distante do lúdico, gente. Pô, você vai para uma escola, mas a tela é digital, eu vou estudar no tablet, Porra, não tem mais um origami, eu não faço mais, eu não pinto mais não sei o quê, eu não faço joga uma borracha no chão, uma borracha no chão, todo mundo faz uma rodinha, se toca, né? O lúdico, né? O lúdico é fundamental e a arte tem muito disso. Obrigado aí, sucesso para você e casa sempre aberta. Agradeço. Luciano, agradeço você e pelo seu empenho. Tantas vezes a gente já, em algum programa, em alguma coisa, você me chamou para disseminar a informação da cultura, da arte, que é fundamental. Então, pô, parabéns, obrigado por você sempre pensar nessa área que é tão importante. Imagina, sempre, onde tiver, vai estar a porta aberta. Abração. Tá aqui. Eric Bussoni, gostaram, né? Eu também gostei bastante. Fez parte aqui do nosso programa Cidade na Rede desta semana. E semana que vem a gente volta sempre com convidados especiais, novos personagens e eu sigo contando novas histórias. Obrigado, valeu galera, valeu Brasil.